Fala pessoal, aqui quem fala é o Jack. Bom, hoje estamos aqui para fazer uma review sobre o novo filme da franquia Predador, que se chama Predador Assassino de Assassinos. E foi um filme em animação, né, que eu acho, eu não tenho certeza, que é o primeiro filme em animação da franquia e também é o primeiro filme da franquia Predador que eu assisto. Eu nunca assisti nenhum clássico, nem nenhum deles. Eu já assisti os filmes do Alien, né, que acho que é do mesmo universo e tudo mais, só que o do Predador eu nunca assisti. E como era uma animação, a animação sempre me puxa, né, galera? E quando eu vi que a animação tava tão bonita pelos trailers, eu tive que assistir. É um filme que não é muito longo, ele tem, eu acho, 1h20 e pouco, 1h30, menos de 1h30. A animação sensacional, me lembrou muito a animação estilo Arcane, que é uma animação, né, galera, que tinha que ser usado como um novo parâmetro para as animações modernas, porque a animação é sem defeitos e eles conseguiram passar essa essência também das animações de Arcane e ficou sensacional, galera. E uma coisa também que eu gostei bastante foi a história. A história é muito interessante. Eu, como eu falei, eu nunca assisti nenhum filme do Predador, então nem sabia como que funcionava isso, essa parte. E é interessante ver que nesse filme eles foram em eras diferentes da humanidade. Eles foram, o primeiro cenário foi, acho que foi a 20 minutos cada cenário. 20 minutos primeiro, depois são 3 cenários, né, galera? E depois o cenário final, que foi aquela luta. Mas o primeiro cenário foi no ano 800, né, 800 e pouco, que foi a era viking, galera. Lá no período viking. E é muito interessante, eu sempre gosto de assistir tudo que tenha essa temática viking. É aquele roteiro clássico de coisas vikings, eles fazendo aquelas incursões a outros grupos. A gente vê sempre também aquela relação de vingança, que acabou com o líder, então o filho desse líder vai atrás de vingança. A gente vê isso muito na série Vikings, inclusive, no jogo Assassin's Creed também, que mostra a parte viking também, tem bastante disso. Então, muitas histórias vikings seguem esse mesmo roteirinho, e é um roteiro que funciona e que eu gosto bastante. E a personagem desse primeiro cenário é a Ursa, que é uma personagem que eu gostei bastante, inclusive foi a melhor personagem de todos que foram mostrados, que foram apresentados nesse filme. A Ursa foi a que eu mais gostei, galera. Muito boa personagem, a gente consegue ver pelo que ela tá lutando, né? Sempre é pelo filho dela que acabou morrendo, a gente viu no primeiro cenário. Então, tudo que ela faz é pelo filho. Ainda mais depois que ele morre, né? Até o último minuto do filme, ela lembra desse filho dela. Então, é uma personagem sensacional. O segundo cenário, ele se passa durante o Japão feudal, lá em 1600, 1600 e pouco, e o personagem principal desse momento é o Kenji. E desde o começo a gente vê que tinha aquela relação tanto quanto complicada, né, com o irmão dele, eu acho que era Kiyoshi o nome do irmão, e eram, não sei se eram irmãos gêmeos, eu acredito que eram, e estavam lá lutando e tudo mais, e o Kiyoshi sempre acabava vencendo, né, então ele sempre guardou esse ressentimento com ele. E depois de um tempo, ele veio com esse mesmo intuito, né, de vingança, como a Ursa também fez. O Kenji também estava atrás de vingança, desta vez contra o seu próprio irmão. E ele estava lá naquele palácio e ele conseguiu passar de todo mundo. Eu achei muito da hora as lutas, gente. As cenas de ação são sensacionais, são muito boas, a pessoa fica vidrada lá. Talvez o ponto mais positivo do filme, inclusive, são as cenas de ação. A gente viu que eles acabaram até se juntando, né, juntando as suas forças contra o Predador, porque é um Predador diferente, já que no primeiro cenário a Ursa consegue matar o Predador depois de muita ação, que eu fiquei assim muito nervoso, gente, eu fiquei muito agoniado, porque eu realmente gostei muito da personagem, eu comecei a me importar com ela, porque eu acho muito bom quando o filme consegue fazer isso, né? A gente se importar com os personagens. E com a Ursa eu me importei. Com ele, mais ou menos. Eu gostei muito do personagem também, só que eu não me importei tanto quanto a Ursa. Só que eles acabaram, né? Ele e o irmão se juntando as forças para conseguir finalmente derrotar o Predador. Só que o irmão, assim como o filho da Ursa, ele acabou morrendo também. Então é como se fosse um rito de passagem, né? Que eles têm que passar. Eles matam um predador e acabam até perdendo alguém que eles amam. O terceiro cenário, o nosso terceiro personagem, que é o Torres. Esse cenário ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial, lá em 1942, e mostra, né, um grupo de aeronaves que eles estão lá batalhando contra outro grupo de outro lugar, de outro país, e acabam sendo atacados por uma nave misteriosa que aparece do nada
né? Porque os predadores têm essas habilidades, têm muitas habilidades, galera. Que uma dessas é eles conseguirem ficar invisíveis, né? Eles conseguem ficar invisíveis. Então, assim como os próprios predadores, a nave também consegue. Ela aparece e some a todo momento. E outra coisa que eu até esqueci de falar, como os predadores são interessantes também. São muito difíceis de derrotar. Eles têm muitas coisas, muitas habilidades especiais, né? Muitos equipamentos que eles conseguem utilizar contra as pessoas, contra outros monstros também. Mas voltando a falar do Torres, outro personagem também que é muito interessante, porque a Ursa era o escudo, o Kenji era a espada e este era a bala, né? Ele até coloca, até escreve mostrando o que cada um significa. E a gente viu que o Torres, ele sempre gostou muito de aviação, só que ele ficava mais lá dentro mesmo, junto com o pessoal dos equipamentos e tudo mais. Só que ele viu que não tinha ninguém para avisar que realmente era uma nave perigosa, era alguma nave desconhecida que estava lá tentando destruir todos eles, e não tinha como ninguém avisar. E ele mesmo foi com aquele aviãozinho capenga, mas ele conseguiu chegar lá. Infelizmente, todo o esquadrão acabou sendo destruído, menos ele. E depois de muito sofrimento, eu também nervoso, porque eu gostei muito do personagem Torres também, ele conseguiu finalmente destruir o Predador. E depois, a quarta, eu separei meio que por 4 partes do filme. Cada um, as 3 primeiras a cada personagem, e a última, que foi a junção deles todos. Que a gente via, né, que os Predadores depois, eles voltavam para buscar esses 3, né? A cada momento eles buscavam e acabavam congelando eles até chegar um momento em que os 3 estivessem juntos, galera. 3 esses que são de épocas diferentes e que não deveriam estar vivos ao mesmo momento. Só que eles ficaram congelados lá, levaram eles para uma arena que me lembrou muito também Star Wars, né? O Ataque dos Clones, me lembrou Duna também, que sempre tem um coliseu, né? Uma parte de arena, assim, eu sempre gosto bastante. Em Star Wars foi Geonosis, né? E esse aí é um planeta desconhecido até o momento, que é o planeta da espécie dos predadores. Mas mesmo com essas diferenças de época deles, diferença de língua também, porque eles não se entendem, obviamente, porque uma é uma viking, outro é um japonês e outro também fazia parte de outra época totalmente diferente. Então, mesmo com essas divergências, eles conseguiram se entender que eles tinham que se juntar, tinham que unir forças para tentar destruir o mal maior, que era esses predadores, que era o líder dos predadores. Depois de muita luta, de novo, de muita parte de ação, que eu gostei bastante, eles conseguiram roubar a nave. Só que, infelizmente, a Ursa meio que se sacrificou para o bem dos outros dois. Os dois acabaram fugindo e se iniciou uma nova caçada contra os dois, galera. Então, provavelmente eles vão aparecer em outro filme, talvez em live action, não sei. Eu quero assistir, galera, porque eu gostei muito dos personagens. Mas a Ursa, ela ficou lá, acabou se sacrificando. E como ela era uma lutadora formidável, eles foram lá e congelaram ela novamente. A gente conseguiu ver, inclusive, que tinham lá, sei lá, centenas, milhares de outros humanos. Então, assim, pra terminar, eu gostei ou não gostei do filme? Galera, eu gostei bastante, como eu falei, de uma pessoa que não acompanha a franquia, só acompanha a franquia Alien. A franquia do Predador eu nunca assisti, esse foi o meu primeiro e foi um ótimo filme, foi um ótimo pontapé inicial, acredito eu, nessa franquia. Deu vontade de assistir os outros filmes, como eu falei, a animação é sensacional, os cenários são muito bonitos, como eu falei. São cenários muito interessantes, porque é a era viking, a era do Japão feudal e da Segunda Guerra. Então, os cenários eram ótimos, então eles conseguiram trabalhar muito bem com o que eles tinham. A animação sensacional, a trilha sonora, as cenas de ação também, obviamente, foram os pontos principais do filme e os 3 personagens principais também. Gostaram da análise, pessoal? Eu fiz aqui sem roteiro, né? Um filme sem roteiro, porque eu acabei de assistir, inclusive, o filme e já quis fazer uma review, porque quando um filme é bom o suficiente para me despertar essa vontade de fazer uma análise, eu tenho certeza que é um bom sinal, galera, é um bom sinal. Então, gostaram do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal também, e até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal!